Olá você! Hoje eu estou aqui para falar sobre meditação e os 10 pontos principais que eu levantei com meus clientes de terapia que são dificuldades numa boa prática de meditação. Por que eu fiz isso? Porque de um modo geral eu considero a meditação algo muito importante para um trabalho terapêutico, não só para um trabalho de crescimento interno e espiritual. E essa questão sobre a meditação e como usar a meditação inserida dentro de um sistema de yoga, de prática de Ashtanga Vinyasa Yoga, eu já tinha solucionado com os meus alunos. Mas foi meio que recorrente durante um período, clientes me perguntando sobre isso, né? Porque os clientes que me procuram sabem que eu tenho uma amplitude de ferramentas terapêuticas, né? Porque eu sou formada em psicologia, tenho especialização em psicologia transpessoal. Eu fiz algumas formações de terapia ayurvédica, me especializei na marmaterapia que se chama Salsha, e durante um bom tempo eu atuava junto o verbal e o corporal simultaneamente. Então as pessoas elas já me conheciam por essa versatilidade do Ayurveda, do Yoga, da psicologia, né? Eu inseria também as pitadinhas, né, de astrologia, que é maravilhoso enquanto facilitador de diagnóstico, linguagem para expressar as pessoas sobre elas mesmas, sobre as tendências que elas apresentam e eventualmente a prática de mantras para favorecer esse melhor entendimento vibracional da pessoa com um planeta ou uma circunstância que pela astrologia se vê que é algo dessa relação que precisa ser melhorada com o campo vibracional arquetípico de um planeta específico, né? E com o passar do tempo eu também amplifiquei isso tudo com formações em terapia energéticas e também desenvolvi uma metodologia de terapia que eu chamo terapia quântica, porque ela atua de uma forma multidimensional, trabalhando aí toda essa relação também com os antepassados, seja na questão vibracional do campo morfogenético, né? Então, como as pessoas que estão próximas, né, que um cliente indica para o outro, eles entendem essa minha amplitude, é muito comum os clientes quererem fazer meditação e aqueles que já fazem relatar as suas dificuldades, né? Então, eu acabei dando uma atenção para solucionar essas questões para as pessoas que não têm um caminho, uma experiência dentro da prática do yoga, né? Então eu fui conversando com elas como se fosse uma certa entrevista realmente, perguntando: mas como é que você faz, como você pratica, por onde você iniciou a sua prática, o que você conhece sobre isso, e em fazer essas perguntas eu comecei a observar que existia uma dificuldade que ela é muito simples para quem conhece o yoga como um todo, né? Porque yoga que é uma outra questão, né? Quando se fala a palavra yoga no Brasil, as pessoas de um modo geral pensam nas posturas físicas, que são os asanas. E quando você fala de meditação, a pessoa não necessariamente faz uma relação de meditação com o yoga. E no fundo, esse é o principal problema. É as pessoas não compreenderem o que é yoga e que meditação é inserida dentro da sistemática da prática do yoga. Isso é uma coisa tão grave, tão séria, né? Que quando eu estive na Índia a primeira vez em 2007, para fazer uma das formações de terapeuta ayurvédica, eu perguntei para a professora. Ela estava falando sobre rotina diária, né? Porque o Ayurveda ele tem uma base muito preventiva de saúde. E eles esclarecem toda uma rotina a partir da sua constituição física e psicoespiritual, como você se alinhar consigo, com a natureza, para promover saúde, bem-estar, evolução, estabilidade da mente, do emocional. Aspectos psicológicos, eles resolvem simplesmente orientando a pessoa na sua rotina diária, no seu estilo de vida, na sua alimentação. E eu fiz a seguinte pergunta:
O que era o mais adequado fazer primeiro em termos de rotina diária? Meditação ou yoga? Quando eu fiz essa pergunta, sabe quando baixa aquelas orelhinhas de burro assim? Né? Foi muito constrangedor, porque a professora fez o seguinte comentário: acho que você não entendeu direito o que é yoga. Quando ela fez essa resposta, assim, ela já não precisava me responder mais nada. Por quê? Porque para eles, meditação é yoga, asana é yoga, pranayama é yoga. São 8 aspectos que envolvem a prática do yoga enquanto sistemática de realização do yoga, enquanto um estado de mente, um estado de consciência, um estado de ser, de viver. Yoga é união. Então esse estado de yoga é quando você se faz inteiro, né? Não é simplesmente a experiência de iluminação espiritual, ascensão, um samadhi, um insight, que é você fazer uma conexão mais profunda com o seu interno, a consciência que você é, ou Deus dentro, né? É isso enquanto no corpo, na mente, que a gente chamaria de mente ordinária, essa mente que regula, que compreende as coisas do dia a dia, essa mente mais concreta, mas mais mesmo de processar as interações das percepções, a formação do pensamento, da linguagem, da racionalidade, né? Então a mente também, eles entendem que tem essa mente do cotidiano, e você também tem algo que é uma conexão com o Buddhi, que na nossa psicologia estaria ali uma relação um pouco do que a gente chamaria que é o self, o eu superior, ou esse mestre interno que tem uma sabedoria, né? Essa é uma linguagem da psicologia junguiana, que estaria ali correlato com esse nível de mente, de consciência amplificada e de sabedoria que é Buddhi. Então, quando ela me lança essa questão, você não entendeu bem o que é yoga, eu tive para mim, eu nem busquei a resposta do que eu deveria fazer primeiro, porque era irrelevante, né? Tudo é yoga. Então, tipo, não interessa, a princípio não interessa, depende do que eu tivesse me colocando como proposta de prática de purificação, de limpeza, que inclui a meditação. Só que a partir daí eu comecei a ter um olhar mais profundo na minha prática de Ashtanga Vinyasa Yoga, em como as pessoas estavam experienciando isso e em como é que o Brasil está fazendo essa tradução. Só que é muito interessante, eles também perceberam, porque no mundo globalizado de internet, muita gente vai fazer curso não só de Ayurveda, mas de Yoga na Índia, né? E de várias vertentes de escolas e metodologias do Yoga. Então eles começaram a perceber que nós, principalmente nós brasileiros, não compreendemos o que é Yoga. E não entender a metodologia do Yoga faz com que a pessoa não tenha um bom resultado de meditação. Mas, então, essa é a síntese. Eu vou colocar aqui, né, os principais pontos que eu observei, os 10 principais pontos que eu observei, para que você, se você já faz uma prática de meditação, você comece a colocar um olhar um pouco mais profundo sobre isso. Para quem se interessa fazer, já começar a buscar fazer de uma forma mais embasada, e para quem quer só o conhecimento disso, poder começar a ter uma palavra, uma fala disso, mesmo que simplificado, né? Eu estou com o propósito, né, de estar fazendo aqui uma sequência de 4 vídeos como esse, e no dia 15 de junho fazer uma prática, né, um webinário que seria uma aula onde eu vou estar trazendo respostas, né, perguntas e respostas, e a prática um pouco mais, a vivência de alguns tipos de meditação que eu coloquei no meu curso, né, que resultou de toda essa pesquisa, né. Eu instantaneamente fui lá e coloquei para atender essa demanda que eu observei dos meus clientes, né. Eu montei um curso para iniciantes, para quem conhece, para quem pratica, para quem quer aperfeiçoar, para quem pratica e quer fazer uma prática de ancoramento de energia, de limpeza, de purificação dos chakras, né? Então eu fiz de uma forma
a resolver questões em vários níveis de entendimento do yoga. E quando eu optei em fazer gravado, eu fiquei muito feliz com isso. Por quê? Porque também, se a pessoa não quiser saber nada, que eu ouço isso, eu só quero fazer, eu não quero entender, eu não quero conhecer de yoga, essas coisas, esses nomes em sânscrito, isso é muito complicado, eu quero só fazer. Né? Então, o que acontece? Como eu gravei passo a passo, cada dinâmica de meditação com mantra, meditação sem mantra, meditação de ancoramento de energia e limpeza energética dos chakras e da aura, eu coloquei todos com passo a passo, de forma que se a pessoa quer fazer só isso, ela faz só isso. Mas, ao mesmo tempo, poder ser beneficiada com as aulas que estão lá gravadas, seja sobre os chakras e os corpos, que esse não é um material tão simples de ser encontrado por aí, com qualidade e ao mesmo tempo sintético, seja falando sobre as escolas do yoga, seja falando sobre os 8 aspectos do yoga, né? E tem mais outros conteúdos ali, 2 preparações físicas para favorecer a pessoa a sentar para meditar. Né? Então, na medida que a pessoa vai fazendo ali a prática, ela pode recorrer a tópicos mais teóricos de conhecimento e assim ela ter ali algo simples, né? Porque é um vídeo, é uma aula, então ela não precisa saber onde é que ela marcou aquilo no livro, né? Então eu fiquei muito feliz de fazê-lo gravado. E aí depois dessa aula prática, eu vou abrir para poder realizar a venda desse curso. E aí, se for do seu interesse, se inscreva, né? Aqui abaixo tem um link para você já se cadastrar, para você receber esse e-mail de comunicado para essa aula e você receber o link de participar dessa aula mais prática e de perguntas e respostas, né? Então, vamos voltar aqui nessas questões que esses pontos principais. Né? Então, só para você saber como é que começa essa divisão, né, de que meditação é meditação, né, e asanas, as posturas físicas, que é o que a gente chama de yoga. Isso tem a ver com esse desenrolar nos últimos 2.500 anos, né? Porque quando o Buda se iluminou, ele era um indiano, ele provavelmente era religião hindu e ele era da casta dos kshatriyas. Né? Quando ele nasceu, o imperador, né, kshatriya ali é o imperador, o exército, esse aspecto que cuida da política, né? Ele levou o filho para fazer o mapa astral e a pessoa lá, o astrólogo védico, disse que ele nasceu com um potencial, ele iria ser um iluminado. Só que o imperador não queria isso, ele queria um sucessor para o reino. Então o que ele fez? Ele prendeu Buda, no caso Siddhartha, no palácio. E ele cumpriu todo o aprendizado da política, da economia, a arte da guerra, para ser o sucessor, um imperador. Se casou. Né? E aí um dia ele resolveu que ele queria sair, ele queria conhecer o reino, ele queria sair ali do palácio. Mas assim, ele saiu fugido. E aí ele se deparou com pobreza que ele não conhecia. Ele se deparou com pessoas doentes que ele não conhecia. E ele se deparou com a morte. Então ele não sabia que isso existia. E aquilo o tomou de questionamentos existenciais. E como ele já tinha uma vocação de se iluminar, uma vocação de transcendência, ele tipo assim surtou, né? E ele foi fazer o caminho iógico de iluminação. Né? Então, ele entendia esses 8 aspectos que envolvem a prática do yoga, que são os princípios éticos de yamas e niyamas. Com certeza ele entendia dos asanas, porque se você vê Buda, ele está sentado em lótus. Então, isso é um asana. Ele tem uma postura de mão específica, um mudra. Então, ele tomou contato com os 8 aspectos do yoga. Pranayama, que é exercício respiratório. Pratyahara, que é o controle dos sentidos, verter os sentidos para dentro. Porque o objetivo do yoga é a iluminação espiritual. Então é saber Deus dentro de você. Né? Essa consciência
suprema, né? Que seria o último aspecto, que é o samadhi. Né? Então, esse é um ponto também que eu vejo que as pessoas, de um modo geral, não sabem lidar, e esse é o segundo principal fator de uma não boa prática e resultados positivos de meditação. Né? O primeiro deles é não entender os 8 aspectos, então a pessoa não sabe o que está fazendo, não sabe por que está fazendo, o que está fazendo e o que tem que fazer. Né? Então, como são várias escolas e nem sempre essa prática de meditação está orientada para o objetivo real dela, que é o samadhi, que é a iluminação espiritual, então a pessoa também não vai entender e efetivamente fazer o que está disponível naquela prática para ela. E o segundo é o pratyahara. Por quê? Aí é outro ponto de equívoco que eu já vi, inclusive, entre pessoas do yoga, pessoas que praticam yoga, professores de yoga, que se você pergunta para eles onde começa a meditação, eles vão dizer para você, começa em concentração, começa em dharana. Não, a meditação começa em pratyahara, controle dos sentidos, verter os sentidos para dentro. Por quê? Porque se você vai concentrar, você está concentrando o que, aonde? Então, se você vai concentrar na música, você está concentrando a sua percepção, o seu sentido auditivo naquele objeto música. Então, você concentrar na música, ok, começa o processo de meditação. Mas se você não tiver a devida consciência de que você está lidando com seus órgãos de sentido e eles é que vão se concentrar, então veja, ele está sinalizado nas escrituras, nessa metodologia dos 8 aspectos. Ele está sinalizado, Pratyahara está sinalizado, então você não pode desprezar isso. Se ele não fosse revelante no processo de concentração e no processo dos aspectos da meditação, ele nem estava lá, você teria 7 aspectos, não 8 aspectos. Então a meditação ela começa com Pratyahara. E outras variantes que eu vou estar falando aqui das dificuldades da boa prática é o não uso apropriado desse Pratyahara. Aí, Dharana, que é concentração, Dhyana, que é meditação. Então, muita gente também, corriqueiramente, que se refere à meditação fora desses 8 aspectos do yoga, eles vão colocar a meditação como sendo concentração. E não é. Meditação propriamente dita é quando você tem um elevo meditativo, quando a sua consciência se expande um pouco. Digamos que esses 8 aspectos é uma metodologia. Os indianos eles são extremamente práticos, é impressionante. A gente olhando de fora, a gente acha que eles são bicho grilo, né? Eles estão sentados ali na praia, vendo o mar, tomando lasse, eles nem bebem, nem fumam, nem nada, né? Então eles são bicho grilo mesmo, né? Que é isso, eles expandem a consciência e sentem o que está ao redor. Isso é da nossa natureza. Isso foi apenas colocado como metodologia para potencializar o seu objetivo de iluminação, de conhecer o sagrado, Deus, enfim, em você e no todo. Então, na hora que você expande dhyana, você entra realmente em meditação, sua consciência amplificou. Então, veja, os seus sentidos, eles estão sutilizados. Pensa, o mais próximo é isso. De um modo geral, o brasileiro gosta muito de ir à praia. Né? Então, o que acontece quando a pessoa vê a praia? Ela vê a praia e ela expande. Isso é dhyana. A pessoa ela expande a consciência dela. Então ela recolheu os sentidos para sentir o mar, para sentir aquele aroma, o cheiro, a brisa da praia. Percebe? Isso são os órgãos de sentido. Você direcionou o seu sentido para a percepção daquele objeto. Então eu estou me concentrando naquele objeto, né? Então aí a confusão, a meditação é a concentração. Não, a concentração é esse estado de expansão que de repente você ouve, sente o mar, ouve o barulho, percebe? Então quando a metodologia, o que se chama de mindfulness, né, atenção plena, é nada mais, nada menos do que buscar um foco no pratyahara, controle dos sentidos, para você ter esse enlevo, porque quando você está em meditação,
É claro que isso vai depender muito sobre aonde é que você colocou os seus sentidos, né? Sobre o que você está meditando, sobre qual objeto você colocou os seus órgãos de sentido, né? Para fora ou para dentro. Você vai ter essa experiência de amplitude e de coesão. Um outro lugar onde a gente tem essa experiência de meditação, ou deveria ter, é o orgasmo. Né? Porque você está ali extasiado nos sentidos, nos estímulos todos, nos cheiros todos. E é isso, dentro dessa cultura do yoga, do tantra, do ayurveda, eles vão dar essa orientação. Olha, a prática sexual é uma prática de meditação. Então, mantenha a sua mente quieta, fora. Mas como eles já têm o treino da mente, a mente para eles não interfere, não atrapalha na vida sexual, na realização sexual e muito menos no orgasmo. Né? Então, esse orgasmo ele é uma experiência de meditação e de samadhi, que seria o objetivo da prática do yoga, o samadhi. Esse samadhi, eles compreendem que pode ser vários níveis. Por quê? Porque depende do que você estava buscando na sua prática de meditação. Se você efetivamente fazia aquela prática para essa realização espiritual, de encontrar o seu vibracional, Deus dentro de você. Né? Agora, esse arrebatamento maior da experiência do sagrado, do divino, eles vão dizer de Mahasamadhi. Então, o que alguns chamam de iluminação, de santo, de ascensão, eles vão dizer desse Mahasamadhi. Né? Então, de um modo geral, como não há uma compreensão disso e uma prática acertada disso, as pessoas vão ter mais dificuldades na realização dessa prática. Né? E existe aqui um fator que eu também identifiquei quando eu fiz essa pesquisa para ver as dificuldades das pessoas. Né? As pessoas terem um preconceito com relação ao yoga. Né? Porque existe um certo entendimento de que yoga é o asana e que meditação não é yoga. Né? Mas não, eles têm um preconceito por achar que yoga é religião. Então, isso traz um afastamento do conhecimento. E na hora que faz isso, a pessoa ela vai ficar na fronteira, porque ela precisa desse entendimento para atingir o objetivo dela. Né? Mas eu estava contando aqui a história lá de Buda. Né? Então, Buda, ele entendeu todos esses aspectos, né? E quando ele se iluminou, que ele teve esse arrebatamento, né? Os seguidores dele vão ser discípulos dele, então ele sintetiza, ele coloca em outras linguagens os conhecimentos do yoga, dos Vedas, ou mesmo de tudo aquilo que ele aprendeu enquanto um kshatriya. Né? Então as pessoas, quando não conhecem, eles nem entendem efetivamente a força do que ele diz do caminho do meio. Né? Porque ele está dizendo de um aspecto ético, né, que é a disciplina, que é tapas, austeridade. Ele tinha uma disciplina militar, porque ele foi treinado para ser um imperador. Então, o imperador assim, e o militar, a disciplina é o seguinte: você vai morrer ou vai matar. Né? Então, é um tudo ou nada. Então, essa disciplina ela é mais rígida, ela é mais forte. Por quê? Porque você tem que ter uma estrutura de caráter que a pessoa não vai ficar com dó na hora, ela não vai ficar com dúvida na hora, porque senão é ela que vai. Né? Então, assim, essa disciplina militar, que é o que a gente entende como disciplina, ela é rígida, ela é severa, ela é punitiva, ela é agressiva. E quando ele fala de caminho do meio, ele está dizendo que esse foi o obstáculo dele atingir a iluminação antes. Ele tinha uma disciplina rígida. E o yoga, ele preconiza uma disciplina amorosa. Por quê? Porque você tem que estar, se você está no estado de tensão mental, você não vai realizar, você não vai além da mente ou além do ego, além de alguma coisa que está ali colocando você diante de um obstáculo interno para você acessar o divino dentro de você, porque na verdade é o que você é, né? Nós já somos uma consciência que está no mundo manifesto, né? Então você acessar isso é tipo assim, eu não sei quem eu sou.
né? Então o yoga é essa realização de quem eu sou no sentido muito no âmago de quem eu sou, filho de Deus, de quem eu sou, no âmago do que é isso, e acessar essa origem do Pai. Né? Então eu não quero só eu sou enquanto filho do Pai, não, eu quero saber o Pai dentro de mim. Né? Então isso é o objetivo do yoga, e isso é o objetivo da meditação. Esse é o objetivo também dos asanas, tudo que envolve a metodologia do yoga. Só que quando o Buda sai e ele deixa mais popular a metodologia dele e a didática dele para as pessoas que ele foi buscar orientar, né? E quando sai da Índia, sai a postura de meditação. Sai ele já concluído, mas não o processo inteiro de asana. O que sai é uma pessoa que senta em determinada postura em meditação. Então, esse é o primeiro lugar da confusão do sistema do yoga como um todo. E aí o que acontece? Isso é abraçado por outras culturas, também orientais, e cada cultura dessa faz uma adaptação desse sistema, e assim a gente tem o budismo, o zen budismo, o budismo tibetano e outras variações do budismo na China, a partir dessa postura de meditação. Então essa foi a primeira ruptura do entendimento do yoga e da metodologia do yoga. Né? Por outro lado, a gente também tem uma forte referência de Yogananda, que Yogananda sai da Índia e vai para os Estados Unidos para levar a ciência do yoga. Só que quando ele vê o americano, e de uma certa forma ali nós nos encaixamos, ele viu pessoas muito materialistas, muito voltadas para o externo, voltadas para o ego, para a mente, para o controle da mente, e com um corpo muito encouraçado, muito rígido, seja por essa mente rígida, né, porque o corpo vai refletir os estados de mente, e os nossos estados de mente vão buscar os nossos alimentos. Então é claro que ele viu um corpo enrijecido, de farinha, de açúcar, de carne. Então ele se deparou com um choque. Nossa, como é que eu vou falar de algo que é do intelecto superior para as pessoas que estão tão embotadas na disputa de ego, porque eu tenho razão, eu não tenho razão, e o melhor argumento é o que vence. Então isso é muito externo. E se você for assistir o filme do Yogananda, né, Awake, é muito lindo e muito interessante perceber esse recolhimento que ele precisou ter, né, essa interiorização para praticar o yoga, praticar a não violência, o não julgamento, e ainda assim aceitar as portas que se abriram e encontrar uma linguagem para transmitir a ciência do yoga e fazer a grande síntese, dizendo que, olha, nas palavras do Cristo você tem o yoga dentro. Né? Então Cristo conheceu, viveu, experienciou o yoga e trouxe numa linguagem mais acessível para aquela cultura que pensa, se hoje eu estou dizendo que o americano, nós somos materialistas, você já pensou na época de Jesus? Né? Se a gente pensar só da forma com a qual ele foi morto, a gente vai dizer que não é nem materialista, né? São pessoas assim, numa brutalidade muito grande. Né? Dessa forma, Yogananda teve a compaixão de compreender que ele, para passar os ensinamentos do yoga como um todo e chegar na meditação, seria apropriado iniciar com os asanas. Então, por quê? Porque os asanas vão começar a massagear o corpo. Normalmente o asana se faz junto pranayama, que a gente pode traduzir de uma forma superficial como exercício respiratório, absorção do prana, dessa energia vital que o oxigênio carrega para dentro, né? Pensa nisso como sendo fótons, né? Que o ar ele é cheio dessa energia solar, né? Então tem essa energia vital que a gente absorve através da respiração, a gente coloca para dentro. E os asanas eles vão fazer massageamento dos corpos, seja nos corpos energéticos, mas ele vai fazer esse ajuste no corpo biológico, massageando todos os nossos sistemas, movimentando o nosso sistema glandular, os chakras,
maiores e menores, de forma a abrir espaço através do corpo para uma expansão de consciência e poder favorecer essa percepção ou essa tomada de consciência de assuntos mais sutis que o yoga traz e que envolve a função do intelecto superior. Então ele começa com asanas, pranayamas, para movimentar, para depois ir falando da meditação. Ele fala de alimentação, então ele inclui aspectos que o yoga contempla, mas também com uma vertente do Ayurveda. Ele dá essa base para que as pessoas que estavam ali interessadas no que ele estava dizendo pudessem ir fazendo uma outra rotina diária, que fosse possível em algum momento absorver os outros aspectos do yoga. E ele cria um método dele de iluminação. Ele também insere o que eles chamam de kriyas, né, que são limpezas desses nossos registros de memórias, práticas de asanas. Então, digamos que quando a pessoa vai ensinar, mesmo que meditação, mas ela está inserida dentro do entendimento dos 8 aspectos do yoga, ela ensina a partir daquilo que você necessita mais, ou do que você necessita naquele momento. Então isso é uma dificuldade que às vezes as pessoas que vão estudar na Índia têm. Elas pegam às vezes aquilo de forma dogmática. Não que o professor seja dogmático, não que aquela linha de yoga seja dogmática, nós somos dogmáticos. Porque a gente é dogmático, né? Porque a gente é a mente como um poder, o ego como poder, então isso é o certo, isso é o errado, isso é o melhor, aquilo é o pior. Então, digamos que esses são os nossos níveis de couraça no nosso sistema de crença cartesiano, que traz uma dificuldade enorme da gente acessar esse conhecimento e essa prática e esse estado de consciência. Então eu observo que os mais jovens têm mais facilidade. Então quando você pega uma criança para meditar, você não gasta 1 milhão de tempo. Você orienta ela fácil, né? Uma época minha sobrinha, ela estava com 18 anos, ela veio fazer aula de Ashtanga Vinyasa comigo, e como eu sempre iniciava com a prática de meditação e ensinando os 8 aspectos para contribuir já nessa consciência, né? Que eu já tinha entendido que a gente tinha como dificuldade, né? É instantâneo, ela entra na hora, ela entra em meditação na hora, ela lida com isso que é o pratyahara, o controle dos sentidos de uma forma muito natural, né? Então digamos que os mais jovens não estão tão encouraçados ou tão doutrinados no nosso sistema, no nosso modelo científico, espiritual, material, né? Que é o cartesiano, né? Porque esse é um sistema que ele não é só um modelo científico, ele também é a nossa referência espiritual, né? E isso também está dentro da psicologia. Então isso traz fatores que dificulta a nossa psicologia ter um bem-suceder na saúde mental, exatamente porque ela ficou com o mental, né? E o mental é separado do espiritual. O espiritual você deixa para a religião, você deixa para a igreja, ou deixa em função do ateísmo da própria pessoa. E como é que você vai ter uma saúde psicológica se você já fragmentou isso tudo, né? As questões anímicas da alma, que nos anima, né? Então, não é à toa que a própria escola da psicologia ela vem buscando e vai fazendo pesquisas e muitas vezes muito encurralada no sentido de uma cura realmente efetiva, né, para os sofrimentos, para as angústias, né? Dentro disso também que eu fui buscar essas outras coisas para ter o que oferecer, né, para as pessoas, e me sinto muito feliz em ter o que oferecer, né, porque a conquista da pessoa ainda assim é a conquista dela, mas eu tendo a motivar. Então esse paradigma científico-filosófico espiritual, né, e dentro de uma cultura bem capitalista e de economia de capitalismo agressivo que ele encontrou na época nos Estados Unidos, fez ele fazer esses caminhos e fazer essa junção dos conhecimentos do yoga numa metodologia que ele percebeu ser mais favorável para que aquela cultura pudesse usufruir e resgatar esse senso de conexão de yoga consigo no sentido de alma, de espírito, de sagrado, do todo universal, né? Essa conexão
com a fonte. Então, existe também um outro ponto que isso, que eu observei que dificulta as pessoas que praticam meditação fora do sistema do yoga, não porque yoga é religião, eu não quero saber disso, eu quero só sentar para meditar, me orienta que eu faço, porque eu tenho disciplina, né? Então, assim, eu vou ali quebrando paradigmas, né? Por quê? Porque nesse paradigma que a gente tem, penso, logo existo. E você é educado a pensar agressivamente, a pensar competitivamente. E se você for ver onde fica a sua mente, você está o tempo brigando que você está certo ou está errado. Então, como é que você vai fazer uma mente dessa parar de pensar? Porque se eu parar de pensar, eu morri. Porque se não existe nada além daquilo que eu penso que eu sou, do meu ego, do meu corpo e da minha mente, se eu parar de pensar, deixa de existir. Então, lá dentro do inconsciente, eu vejo às vezes o cliente comentando assim, não, mas eu estava quase parando, mas de repente parece que a minha respiração ia sumindo, não, de repente eu falei, não, mas se eu parar de pensar, eu vou morrer, aí a minha mente começou a pensar. Então, esses mecanismos internos, a sobrevivência é um mecanismo instintivo, né? E a gente tem pra gente que a gente é o que a gente pensa. A gente é o que eu acredito que é, e eu defendo o que eu acho que é. Né? É muito louco isso, né? Até time de futebol. Né? Não, porque é o meu time, isso aqui, aquilo, e eu tenho a verdade, eu vou lá e... Então, com essa natureza de mente, se a pessoa ela não tem alguém que realmente fique junto e vá orientando, vá questionando e ensinando, reeducando os órgãos de sentido dela, né, para ela observar a própria loucura da cabeça dela e ela mesma começar a constatar que é uma loucura, porque se ela está identificada, eu sou o que eu penso, eu sou o que eu acredito, quer dizer, ela não vai parar de pensar, ela não tem uma referência de sagrado, ela não vai se permitir entrar em contato com o seu eu. Né? Então, essa pessoa ela vai ficar na meditação num nível bem superficial mesmo. Mesmo quem quer, já tem dificuldade psicológica interna às vezes de parar de pensar. Né? Eu já encontrei, inclusive já ouvi de professores de yoga isso, não, a mente não para de pensar, isso não existe, isso não acontece. Claro que existe. Claro que você para de pensar. Então eu vou ensinar para você agora como é que faz para você parar de pensar. Então, eu já expliquei aqui que a meditação começa no Pratyahara, controle dos sentidos. Você precisa entender duas coisas. Não são só 5 sentidos. São 6 sentidos. Chuta aí qual é o 6º sentido? Tipo, errou. Né? As pessoas vão dizer que o 6º sentido é a intuição. Não. A intuição é o uso dos 6 sentidos na esfera vibracional mais sutil de forma inconsciente. Ela percebeu, mas não de forma consciente. Né? Então, de uma certa forma é isso. Os cachorros ouvem muitas coisas que a gente não ouve. E a gente percebe coisa, mas que o nosso cérebro pode ter registrado, mas eu não estava tão... Né? São tantas percepções, quer dizer, eu anulo. Né? Eu não tenho uma capacidade, uma educação para usar, vamos dizer, os 5 órgãos de sentido de forma mindfulness o tempo todo. Nossa cultura não deixa que isso aconteça. Dentro da sistemática do yoga isso se torna mais natural. Mas digamos que o nosso cérebro ele é treinado na percepção figura fundo. Então, ou você está me vendo ou você está vendo a parede. Quando você está em meditação, isso se expande. Você não tem um foco tão preciso numa coisa, mas você consegue uma amplitude de percepção. Então a sua mente não para de pensar porque você considera que os sentidos são visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, numa prática de meditação, também é uma orientação que pode ajudar, mas de um modo geral a pessoa não entende de yoga, então ela fala para você assim, põe uma música, acende um incenso, presta atenção na sua respiração. Essa pessoa está fazendo uma tentativa de Pratyahara, mas ela não conhece Pratyahara, ela não entende de yoga. Né? Ela está apenas te tentando ajudar a fixar seus sentidos em alguma coisa para que você preste atenção neles, para que você se desfoque dos seus pensamentos.
Só que as pessoas não consideram o sexto sentido. O sexto sentido é o sentido da mente. Quem é telepata sabe que a mente também é um veículo de sentido, de comunicação, de percepção da realidade. Então, por que o yoga ele faz uma cura psicológica tão grande? Por quê? Mesmo que a pessoa não saiba e ela não tenha a intenção de estabilizar o sentido da mente, na hora que ela traz os sentidos para as coisas mais concretas, e o pensamento está indo e ela está deixando ir, está trazendo e está vindo para cá, ela está trabalhando o sentido da mente, pelo amor de Deus, né? Então, esse é o principal fator de insucesso na meditação. Então, eu já te dei a cola agora. Você tem que recolher a sua mente. Só que quando você recolhe a sua mente e todos os seus sentidos para o seu interno, na busca de realizar Deus dentro de você, você avança na sua meditação. Por quê? Porque antes os seus sentidos estavam no externo. Então veja, o grande problema é você não entender os 8 aspectos do yoga e saber que você quer um samadhi, que seu objetivo é a iluminação. Então você não recolhe os sentidos realmente para dentro. Eu recolho, e mesmo nas minhas lives de meditação, eu não falo verbalmente, mas eu explico didático. E eu introjeto os 6 sentidos da pessoa. E é impressionante como os resultados são lá em cima. Né? Então eu já te cantei a pedra, qualquer coisa compra só meu curso, larga de me assistir, pratica, já que você tem disciplina. Se não tem, me põe lá, que eu te ajudo a ter disciplina. É só você botar o play no negócio e vivenciar, porque você vai chegar. Porque é uma coisa, ela é simples, ela é natural. Né? Então eu também fiz esse curso e fui ensinar, porque me revolta como que as pessoas têm dificuldade de fazer uma coisa tão fácil. Né? Qualquer criança faz, né? Desde que você dê as orientações de forma precisa. Né? Então eu já te ensinei tudo que você precisava saber. A grande questão é você conseguir verter isso e sentir o seu pulso interno. Se você é materialista, talvez você tenha dificuldade nisso. Né? Então você verta, e se Deus é amor, abre o seu coração e ama. Você não precisa acreditar em Deus, mas quando você tem orgasmo, você tem um arrebatamento, né? Então, perceba que em você tem energias que se movimentam. Além dos seus sentimentos, tem o orgasmo, o tesão, que é uma energia quente. Então, você é um pulso vibracional de consciência. Isso, Deus dentro de você. E se Deus é amor, simplesmente senta em meditação e ama. Não interessa se é a plantinha, se é o gato, cachorro, namorado, filho. Você também odeia? Esquece que odeia. Se concentra no que ama e ame. Verta os seus sentidos. Traga o sentido da sua mente para esse campo vibracional de amor. E se esqueça aí. Se torne isso. Encerrou. Isso é samadhi. Certo? Então, se permita a plenitude, porque é simples assim. Né? E depois você me conta, né? E com o tempo, é claro que essa é a porta de entrada, mas se você entrar... Então, por que é se esquecer aí? Porque penso, logo existo. Então você tem que deixar de existir enquanto instância de ego e controle mental para você ser. E essa é uma transformação profunda, porque você vai ver o quão materialista você é, o quão possessivo, apegado, mesquinho você é. E isso é o autoconhecimento que o yoga possibilita. Você vai se ver de verdade. Aí você vai parar de ficar julgando, criticando os outros, achando que os outros têm problemático na sua vida. Você vai ver que tudo parte de você. Você gera praticamente tudo o que acontece na sua vida, de bom e de ruim. E esse é o caminho do empoderamento espiritual. E claro que nas escolas, algumas escolas de yoga, aí você vai desenvolver os siddhis, os poderes espirituais, os poderes mediúnicos. Né? Então, digamos que o grande exercício de um terapeuta energético, de um médium, de um sensitivo, é ficar um passo antes disso, que é neutralidade.
né? A gente vai dizer que é neutralidade búdica. Por que neutralidade búdica? Porque um psicopata é neutro, né? Só que ele é neutro frio. Neutro dentro de um egocentrismo, de um egoísmo. Então, nos caminhos espirituais, né? Por isso também que os princípios éticos são os 2 primeiros aspectos, yamas e niyamas, para você lapidar o seu caráter através da sua intenção, da sua autoobservação e dos asanas, né? Então o Yogananda, quando escolhe moldar o caráter, transformar o caráter, remover a rigidez da cultura americana pelo asana, porque o asana ele é inspirado na natureza. Então ele está moldando o caráter, ou os desvios de caráter, os desvios, as couraças que entupiram a nossa conexão com o nosso eu, com Deus dentro de nós, através dos asanas, né? Eles vão lapidar os aspectos éticos através dos asanas. E eles não vão te explicar. Então, para um indiano, você na Índia, para um indiano explicar alguma coisa, você tem que ter convivido muito com eles. Porque eles batem o olho, eles nem vão te explicar nada, né? Então, às vezes, é comum nas práticas de Asanga Vinyasa e Yoga as pessoas repetir, né? Eles falavam assim, pratica que tudo vem. Né? Virou uma coisa mágica, né? Não, pratica que tudo vem? Como é que é isso? Né? Então, eu penso que essa é a compaixão do professor que ali desenvolveu a metodologia da Asanga Vinyasa Yoga. Falei, meu, pratica aí. Tipo assim, né? Pratica. Você não tem condição que eu te ensine nada. Ele está dizendo quase isso. Mas, para a pessoa entender que é isso, ela tem que ir à Índia, ela tem que conhecer a Índia, ela tem que conviver um pouco mais, ela tem que se estudar um pouco mais o todo, seja o yoga, o ayurveda, os vedas, toda essa cultura, para ela entender o que esse professor está querendo dizer com pratica, que tudo vem. Né? Mas, com o tempo da prática, o despertar de consciência, aí sim, perguntas vêm, a necessidade do estudo chega e a possibilidade de avançar existe. Então, se você se interessa por meditação, se torne consciente dos seus objetivos. Você pode fazê-la com um objetivo egóico? Sim. Você pode fazer com o objetivo de emagrecer? Sim. Com um objetivo que seja materialista para ter o segundo a mais naquela negociação e sair ganhando. Gente, eu já vi esse tipo de marketing para meditação. Né? Por que eu estou rindo? Porque ela é uma prática espiritual. Né? Então, você usar uma prática espiritual para desenvolver ganância, eu penso assim, deixa ele. O próprio yoga, a própria hierarquia do yoga vai botar essa pessoa na linha. Né? Porque o yoga faz isso, né? Quantos praticantes de yoga morrem de câncer? Né? Então, a humildade cabe a todos nós. Né? E essa prática ela é uma prática de empoderamento, de conexão espiritual, e ela vai te movimentar a consciência, de uma forma ou de outra. Né? E para quem tem a mediunidade já aflorada, para quem é um terapeuta energético que lida com campos de energia, com acesso ao inconsciente profundo, né? Essa pessoa, quando eu falo de que ela precisa ficar um pouco antes, eu estou dizendo que ela tem que ficar em pratyahara neutro. Digamos que não seria nem buscar o samadhi, é realmente ficar presente em si. Né? Aí sim cabe vigiar toda a esfera de pensamento, toda a crítica, todo o julgamento, poder se observar centrado, porque digamos que isso cria uma esfera de silêncio e isso é uma proteção do campo de energia. Né? Então, digamos que isso é importante conhecer os 8 aspectos do yoga para você usar conforme sua ganância, seu interesse ou seu interesse espiritual, seu interesse interno. Então, tudo bem que às vezes a pessoa ela quer começar, ela quer experienciar, ela não quer estudar, ela não quer entender, mas em algum momento ela precisa entender, ela tem que entender, não só para ela avançar, mas porque ela está sutilizando a mente, o corpo e purificando os órgãos de sentido. Então, é comum o surto agravar. A pessoa começa a fazer meditação, está fazendo terapia, o psicólogo orientou, o médico falou para fazer asana, o psicólogo falou para fazer meditação, a pessoa foi lá e fez desavisado.
E aí, de repente, tudo piora. A pessoa surta mais e chora mais e tudo sente, vê a TV e sente, chora, né? Por quê? Porque a pessoa está desavisada, porque ela está fazendo uma prática que vai sutilizar todos os corpos, sutilizar, purificar os sentidos. Para ver já a sutileza de Deus dentro de você, é claro que tudo vai ficar desse tamanho. Então é importante a pessoa saber disso. Dentro de um caminho do yoga, é claro que ali as pessoas vão embasando isso, vão fazendo uma estrutura mais profunda, não só a estrutura mental, emocional, energética e espiritual, né? Então, todos os caminhos levam a Roma, mas às vezes a gente não chega, a gente morre afogado no meio do caminho, né? A gente morto morre no meio do caminho. Então, é importante em algum momento você realmente buscar conhecer e, com certeza, conhecer através da sua experienciação, porque aí é o seu saber, a sua construção, o seu discernimento, a sua capacidade. E antes de fechar esse vídeo de hoje, depois deixa comentário se foi útil, suas dúvidas, questões, apesar de que a probabilidade é que os próximos vídeos eu já grave eles antes, mas eu vou contemplar a sua resposta em algum outro momento, né? Não só diretamente a você, mas através de vídeos, porque isso tem que ter diálogo, né, para transmissão de conhecimento. Tem uma coisa importante, prática, que eu achava que isso era uma coisa sabida dentro do yoga, mas nem todo mundo sabe também. Então imagina quem faz meditação fora da sistemática do yoga. E é tão importante prestar atenção num ponto entre as sobrancelhas. Então, se você faz prática e não presta prática de meditação, não presta atenção num ponto entre a sobrancelha, preste. A única prática que você está liberado de prestar atenção num ponto entre as sobrancelhas é o zazen. Por quê? Porque o zazen vai fazer você focar num ponto entre as sobrancelhas. Porque o zazen é uma prática que trabalha basicamente sexto chakra, porque você fica sentado virado para a parede de olho aberto. Então, eu também penso que se você quer fazer mindfulness, faz zazen, né? É uma prática profundamente purificadora dos seus sentidos, profundamente ativa de sexto chakra. Ela vai desenvolver o seu intelecto superior, a sua consciência superior na marra, né? Então, digamos que a austeridade do Zen budismo, ela é para ninja, né? Porque a cultura japonesa é uma cultura rígida. Então, por mais que Buda tenha proposto o caminho do meio, se você vai fazer zazen, você vai fazer caminho ninja, né? Porque você ficar sentado com o olho aberto, virado para a parede, né, em meditação, fazendo lótus, fazendo mudra, e ali, presente, você vai trabalhar os seus 6 sentidos na marra. Então é uma prática avançada em todos os sentidos, né? E talvez, se você já tem uma mediunidade, talvez você se sinta um pouco desconfortável de fazer essa meditação numa sala com mais gente. Por quê? Você vai expandir a sua consciência e de repente você vai ficar batendo sua aura na aura das outras pessoas, né? Então, mas é uma prática maravilhosa, né? É claro que eu prefiro a minha. Eu tenho uma prática mais de verticalização, né? De ancoramento de energia, de conexão com os meus mentores, né? Até porque eu tenho que fazer um ajuste da minha telepatia, que ela também já é uma telepatia áurica. Então eu tendo a me preservar de qualquer ambiente, porque não é tão simples você recolher, vedar, né? Então o yoga, quando ele vai trabalhar o desenvolvimento do Siddhi, os 6 poderes, a sensitividade, a mediunidade e dons, né? Você vai estar usando esses 6 sentidos multidimensionalmente, espaço-temporalmente, né? Então é interessante que se conheça os médiuns aí, enfim, os 8 aspectos do yoga, e seja bem disciplinado, mas com amorosidade, né? Porque você já tem o Siddhis desenvolvido, então você precisa trabalhar muito o Pratyahara no sentido neutralidade búdica. E aí fica a dica para você, se é o seu caso, se não é, pega a informação, dê para quem precisa dela, né? Que você vai observar o observador. Você não vai entrar na conexão com a sua consciência ou Deus dentro de você. Você fica parado na porta. Para você ser neutro, você fica parado na porta.
Você nem quer nem deixa de querer. Você é. Né? Nesse lugar de normalmente a pessoa ela faz conexão com o poder de Deus. Né? Por quê? Porque você está nesse limiar multidimensional. Então você tem que trazer uma força espiritual de poder muito grande. Né? Porque na multidimensionalidade, digamos que o mundo espiritual às vezes é pior do que o mundo que a gente está aqui. Né? Até porque uma parte desse mundo que está aqui são a projeção dos nossos lixos mentais e emocionais, e fica esses miasmas por aí, né? A gente dá muita vida a formas, pensamentos, então a gente complica um pouco o nosso universo espiritual, né? Mas você prestar atenção num ponto entre as sobrancelhas já é o suficiente para você trazer a vibração da paz que é do sexto chakra, você fazer um estímulo suave com a sua pineal, que vai reger todos os outros sentidos e todas as suas glândulas internas. Então você vai começar a poder se manter consciente numa frequência cerebral baixa. Foi assim que surgiu o Mindfulness e a propagação das meditações. Né? Eles foram fazer as pesquisas com os monges. Né? Os próprios monges desejaram, quiseram isso como uma forma de validar, a partir da nossa metodologia científica, essa prática espiritual. Isso, claro, potencializou a separação de asana e meditação, então contribui para essa fragmentação do entendimento do yoga. E digamos que eles foram desenvolvendo outras metodologias, mas aí você não sabe o que está fazendo, nem de onde veio, e nem o que você precisa fazer de verdade. Né? Então eles fazem também essas músicas, né, de sincronismo cerebral para te colocar naquele estado, tipo assim, é legal, uhul, é um barato, eu também me beneficio disso, eventualmente, facilita na hora que eu vou fazer um atendimento, uma massagem, mas eu tenho essa coisa do yoga careta, essa disciplina, tapas, que, eu sou comigo mesmo, e se eu tiver que ter alguma muletinha na hora H, eu me ferrei. Né? Então eu posso usar esses recursos, nada de mal, isso pode ser bom, mas eu tenho que também ter o meu compromisso comigo mesma, porque sou eu que faço as escolhas a cada momento. Então prestar atenção num ponto entre as sobrancelhas, sem tensão nos olhos. Faz com que você favoreça o seu mecanismo neurológico, de estar em alfa, que é uma frequência de sonho, e se manter em alerta. Né? Então essa pequena atenção vai regular todos os seus 6 órgãos de sentido, vai equilibrar, fazer uma sincronia do seu cérebro, hemisfério direito e esquerdo. Essa frequência vai baixar, mas você vai permanecer alerta. Se você conseguir perceber isso, você encontrou a porta de entrada de conexão com o seu eu e com toda a multidimensionalidade. Eu sugiro que você pare aí, até você ter alguém junto, ou um suporte espiritual, de alguma conexão espiritualista forte, de preferência que acredite em reencarnação, para poder te ajudar e te amparar no aspecto espiritual. Então ficamos por aqui. Gratidão. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima.